conhece, que é um espaço cultural que existe aqui, fundado pelos imigrantes judeus progressistas que vieram aqui para o bairro, e que existe aqui há 66 anos como um espaço de memória, de resistência, de criação cultural coletiva. Então, queria dizer para vocês que muito bem-vindos. Acompanhem nossa programação, porque a gente tem sempre muito interesse em receber eventos como esse, que se propõem a resistir em tempos tão difíceis quanto são os nossos agora. E então sempre recebemos atividades muito semelhantes e outras muito variadas. E aí, queria agradecer à Coalizão, à Editora Elefante e aos participantes. Então, bom evento, gente. Oi, pessoal. Meu nome é Tadeu, sou da Editora Elefante. Agradeço, assim como a Laura, agradeço a Casa do Povo por receber esse evento. Agradeço a Coalizão pelo clima, na pessoa principalmente da Marília, que acho que ainda não veio, se atrasou um pouquinho, que aceitou, topou fazer esse evento em parceria com a gente e agilizou a organização desse evento e articulação. Agradeço muito. Bom, hoje a gente está aqui fazendo esse evento, esse debate de lançamento do livro do Eduardo Gudinas, que a gente traduziu para o português, está sendo lançado hoje, nesse momento, que chama Direitos da Natureza, Ética Biocêntrica e Políticas Ambientais, que é um livro que acho que, infelizmente, não tinha melhor hora para ele ser lançado aqui no Brasil, né? Devido a tudo que a gente está vivendo com esse desgoverno e o que está acontecendo na Amazônia, enfim, o que já vem acontecendo há muito tempo, mas que parece se intensificar agora. Então, eu queria chamar aqui na mesa, falta o Ailton Krenak, né, que a gente agradece muito a presença, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, um dos principais pensadores brasileiros, autor do livro Ideias para Evitar o Fim do Mundo, lançado pela Companhia das Letras, o seu último livro. Enfim, teve um papel importantíssimo na Assembleia Constituinte. Então, peço uma salva de palmas para o Ailton Krenak. Aí na ponta esquerda temos o Eduardo Gudinas, que é o autor do livro, né, que está sendo lançado hoje, sociólogo uruguaio, trabalha no Centro Latino-Americano de Ecologia Social em Montevidéu, tem uma participação muito importante assessorando movimentos sociais latino-americanos em temas de desenvolvimento, de meio ambiente, teve uma participação importante assessorando também os assembleístas, os constituintes da Assembleia Constituinte do Equador em 2008, que foi a primeira constituição do mundo que instituiu os direitos da natureza, o bem viver e a plurinacionalidade em seu ordenamento constitucional. Então também peço uma salva de palmas e agradecimento. E para mediar essa conversa, também agradecemos muito a presença da Pagu Rodrigues, que é a liderança indígena Funiô, de Pernambuco. É socióloga, é membro da Comissão de Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil e membro também da Coalizão pelo Clima aqui em São Paulo. Muito obrigado, Pagu. Uma salva de palmas. E é isso, gente. Bom debate para vocês. Passo a bola para a Pagu. Sochakaká, aonemã, yoelhafei caceto, chitelhaiaká, yaiopo, satuchalhaiacacê, etodikenemana, yoelhafei, atoquetalhaiaká. Então, uma boa tarde a todo mundo, né? Agradecer aqui a presença de todos, mas, sobremaneira, aos meus parentes indígenas que estão aqui. É um prazer, né, poder mediar essa mesa com duas grandes lideranças aí nessa luta. E aí eu queria propor, então, para a gente começar com o Gudinas, depois o Ailton, uns 20 minutos de fala, pode ser? E aí a gente abre para as questões, tá? Então vamos lá. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou falar em espanhol, mas eu entendo português porque minha esposa, ela é quase gaúcha, desde Rio Grande do Sul, parte de sua família. Então, eu vou falar no espanhol
de Vagales. Estoy muy feliz de estar aquí en esta presentación, muy agradecido a la editorial, a Tadeo, a Editorial Elefante, por este libro y la oportunidad de compartir con ustedes dos, la oportunidad de conocer personalmente a Ailton Krenak y también la oportunidad para compartir con ustedes algunos de los debates sobre los derechos da natureza nos países vecinos. E eu acho que é um momento crítico para ello, como decía Tadeo. Según o Estadão, o jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, o Ministerio de Minas de Brasil está terminando una nueva ley o medida provisoria para liberar garimpo, minería y agricultura nas tierras indígenas do Brasil. Y ese es un claro problema, una clara contradicción con los debates sobre derechos de la naturaleza. Este libro que hoy aquí presentamos es una versión actualizada de un texto que se ha publicado en distintos países, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en Colombia, ajustado a cada uno de sus países. Y esta versión aquí de Brasil está adaptada a la circunstancia de Brasil. Por ejemplo, incluye referencias a las implicaciones que tiene un gobierno como el de Bolsonaro para construir políticas ambientales. ¿Qué ha sucedido en los países vecinos? ¿Cuál era la discusión en Perú, Bolivia o Ecuador? Era una discusión donde la naturaleza era vista como un sujeto, una contradicción, una manera distinta de pensar la relación de los seres humanos con el ambiente. Las visiones clásicas que imperan en todos los países consideran a la sociedad, a la comunidad humana separada de la naturaleza, y también separan las formas de pensar, de razonar, de las formas de sensibilidad o de afecto. Por diversos motivos, en los países andinos tomó momento político, había partidos políticos que discutían otras miradas sobre la naturaleza. Y en pleno debate constitucional, por ejemplo en Ecuador, 10 años atrás, fue posible introducir esos conceptos en la nueva Constitución. Y este es un cambio muy importante. No resuelve los problemas, porque así como nosotros venimos discutiendo sobre derechos humanos desde la Revolución Francesa y los derechos humanos se continúan violando, la misma dificultad se encuentra en los países que aprueban medidas de protección de los derechos de la naturaleza. No resuelve los problemas, pero da otras posibilidades para la práctica, para los movimientos sociales y para la discusión política. Unas circunstancias muy, pero muy diferentes. Ese es uno de los primeros puntos que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. El segundo punto, que yo creo que no siempre es entendido en el debate de Brasil, es que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en los países vecinos parte de entender a la naturaleza, Pachamama o como ustedes deseen llamarla, parten de entenderla como un sujeto, no como un objeto. Porque buena parte del debate académico que hay en Brasil sobre derechos de la naturaleza dialoga, responde a un debate académico del hemisferio norte, y sobre todo en inglés o en alemán. Mientras la idea de derechos de la naturaleza de América del Sur no partió
específicamente un debate académico, sino que partió de tomar algunos elementos de cosmovisiones indígenas, de cosmovisiones de otros grupos, de cómo se relacionan entre ellos y con el ambiente. Estas dos miradas siguen presentes en el día de hoy. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional aprobó los derechos de la naturaleza de la Amazonía. Imaginen ustedes que el Tribunal Superior aquí en Brasil aprueba los derechos de la naturaleza de la Amazonía bajo gobierno Bolsonaro. Imaginen eso. Bueno, ellos aprobaron. Pero en Colombia, la discusión de los jueces, de los juristas, era una discusión europea. No había ninguna referencia a cosmovisiones indígenas de los propios pueblos indígenas de Colombia. Entonces, creo que esa es la segunda particularidad de lo que ha sucedido en estos últimos años. Este es uno de los pocos temas que es solamente latinoamericano. No puede ser copiado ni traducido a otros debates de otros movimientos sociales o otras disputas académicas. Y un tercer aspecto que quiero mencionar en esta primera ronda es que ese debate siempre estuvo vinculado a una disputa política, que también creo que esa es otra diferencia con Brasil y que ahora hay nuevas oportunidades para resolver esa dificultad. Porque en países como en Bolivia, Ecuador, incluso en Perú, había disputas de los partidos políticos que se autodefinían como de izquierda, donde algunos de sus principales actores tenían una visión ambiental de este tipo, una visión ambiental biocéntrica. Y lograron introducir esa discusión dentro de las disputas políticos partidarias. Y esa briga fue tan fuerte que los gobiernos progresistas tuvieron que responder. Porque si ustedes aplican seriamente los derechos de la naturaleza, no puede haber garimpo en la Amazonía, no puede haber petróleo, explotación de petróleo en la Amazonía. Violaría los derechos de la naturaleza. Entonces, eso obligó a los gobiernos progresistas, a la vieja izquierda, a redefinir derechos de la naturaleza para enfraquecerlo y hacerlo funcional otra vez más a la mineración, al petróleo y así sucesivamente. Y ese debate, esa disputa fue muy potente para los movimientos sociales, para lograr independencia y mantener una plataforma propia. Por esas razones creo que estamos con muchas potencialidades aquí en Brasil para retomar este tipo de discusiones. Obrigada, Godinez. Eu vou passar para o Milton. Boa tarde a todos vocês que nesse maravilhoso dia de sol aceitaram o convite para a gente formar aqui essa comunidade em torno desse tema que o querido Eduardo introduziu de uma maneira tão clara, nos ajudando a estabelecer um horizonte para esse nosso encontro, que eu fico muito feliz também de poder te conhecer, te encontrar pessoalmente. Eu recebi da editora o livro que vai ser publicado aqui no Brasil, tratando exatamente dessa sua reflexão, dessa sua produção sobre o tema de como que o novo constitucionalismo latino-americano tentou arrancar daquele lugar colonial plasmado nas nossas constituições, nas nossas legislações, para além dessa ideia utilitária, extrativista, predatória, que
se sustenta num lugar que é o lugar antropocêntrico, é o lugar onde o humano, esses homens, esses humanos, muito parecidos com nós que estamos aqui, e se acham autorizados a estabelecer de um lugar abstrato o direito da natureza. Só um enunciado de que nós, os humanos, podemos delimitar o direito da natureza já denuncia como nós somos pretensiosos. Ora, a natureza, ela nos concedeu algumas áreas de circulação por aqui. Nós não somos capazes de ler o que ela nos aponta como o caminho que nós deveríamos trilhar para que uma parte desses conflitos históricos que nós continuamos reproduzindo pudesse pelo menos diminuir. Introduzir nesse campo os outros conflitos de ordem política e aqueles que são marcadamente definidos pela nossa história colonial. Nós somos um continente colonizado. A gente não pode se esquecer disso. Assim como as mentalidades reproduzem no campo do direito, nos debates sobre constitucionalismo na América Latina e obviamente nos Estados Unidos também, esse continente ele tem uma marca indelével, que é o de ter sido invadido por uma força estranha que veio aqui colonizar os povos originários daqui e extrair desse território tudo o que puderem. Numa espécie assim de sanha civilizatória. E conseguiram construir uma narrativa tão bem estruturada, onde essa gente é a civilização. E todos que estão fora desse arranjo são os bárbaros. Então nós somos bárbaros. Somos os filhotes da terra que insiste em falar a língua da terra, diferente daqueles que acham que podem se dirigir a esse organismo maravilhoso, do qual nós fazemos parte, assim como poros, determinar como esse organismo se move. Nós temos que respeitar a trilha que esse organismo vivo indica para nós vivermos melhor. Nos últimos 20 anos, 30 anos, tem acontecido de uma boa parte dos nossos irmãos que vieram de outros lugares do mundo colonizar esse continente, sentirem a falta de algum sentido nas suas vidas. E eles começaram a produzir um tipo de narrativa que anseia por alguma coisa que seria o bem viver. Parece que se tem uma coisa comum entre os bárbaros e os civilizados, é que todos queríamos viver bem. Mas se a gente inverter o sentido, é bem viver. Essa coisa das nossas colonização, onde uma parte da América foi colonizada por ingleses, a outra foi colonizada por espanhóis, e um pedaço significativo foi colonizado pelos portugueses, ele plantou uma esquizofrenia ameríndia,
se a gente pudesse dizer assim. Porque cada povo nosso sofre uma agressão apoiada numa epistemologia que é do colonizador, do colono. O colono veio dizer como os povos originários daqui devem se comportar. Os invasores decidiram dizer para os povos originários o que eles devem fazer, como eles devem viver. É claro que o roteiro que oferecem para nossos povos viver não é o que a gente entende como bem viver. Mesmo que esse programa que o Ocidente difundiu pelo mundo inteiro, onde a ideia da civilização implica predar o planeta, petróleo, minério, floresta, água, tudo o que nós precisamos para esse bem viver, virou mercadoria. É como se a mercadoria se tivesse se constituído numa espécie assim de um tótem, que todo mundo dança ao redor desse tótem da mercadoria, demonstrando a sua devoção a essa produção do capitalismo, que a nossa amiga Sueli Ronick diz que a única coisa que ele faz é cafetinar o desejo das pessoas incautas. Quem anda de bobeira vira robô do capitalismo. Ele vai consumir, ele vai demandar, ele vai querer indústrias, ele vai querer fábricas, ele vai querer cada vez mais cidades. Esses monumentos ao concreto e ao ferro, em que se tornaram os grandes centros urbanos do planeta. É como se nós estivéssemos, ao mesmo tempo, acendendo uma vela para alguma entidade que a gente acha que é muito bacana e uma outra para a entidade que a gente acha uma provocação contra o nosso sentido de estar vivo e de propiciar a reprodução da vida em sentido pleno. Não como consumidores, sempre ávidos a uma próxima mercadoria, a um próximo design, a uma próxima brincadeira que a mentalidade do Ocidente imprimiu de uma maneira tão profunda em todo esse continente, que se você disser para as pessoas que você vai acabar com essa espécie assim de farra do extrativismo, as pessoas falam, mas como? Eu vivo na beira de um rio, que no mapa tem o nome de Rio Doce. Há 200 anos atrás, quando se referiam a esse lugar, chamavam de Floresta do Rio Doce. Havia uma floresta. Essa floresta, ela se distinguia da floresta tropical da Amazônia, ela se distinguia da Mata Atlântica, porque ela era uma floresta que só teve a possibilidade de existir por causa daquele bioma. Aquele lugar proporcionou aquele tipo de vida. Os pássaros, as plantas, toda a floresta, tudo o que respira vida, estava ali com esse emblema de a Floresta do Rio Doce. Em menos de 100 anos, esse lugar foi devastado e se transformou num lugar que passou a ser chamado na literatura de Vale do Aço. É muito pouca poesia e um bom gosto exagerado pela mercadoria de novo. Um lugar que era Floresta do Rio Doce, 100 anos depois vira Vale do Aço. Acompanhar o curso do rio com uma longa estrada de ferro, que é uma das poucas que sobrou no nosso país, que vai da capital de Minas Gerais
até o oceano, vai até o litoral do Espírito Santo. 600 quilômetros desse rio, nos últimos 4 anos, foi plasmado pela lama podre da mineração, cheia de tóxico. A lama tóxica ocupou o corpo do rio e milhares de pessoas que tinham as suas vidas animadas pela presença do rio, inspiradas pela presença do rio, que podiam cantar para o rio, beber a água do rio, pescar, tudo que um rio maravilhoso pode proporcionar, de uma hora para outra virou uma grande trilha de lama, de uma das atividades mais premiadas da nossa economia regional, que é a mineração. Essa atividade econômica errada, no lugar errado, fazendo coisas erradas, ela constitui o jeito de viver de milhões de pessoas. Quando esses milhões de pessoas, chocados com o drama dessas famílias ribeirinhas, olha aquilo e fala: nossa, mas que acidente feio. As pessoas não se incluem na responsabilidade sobre aquilo. De quando uma floresta foi transformada em Vale do Aço, como se nós estivéssemos finalmente aprendendo a progredir. Desenvolvimento, progresso, são os lemas de uma humanidade totalmente descolada do planeta, do lugar, do mundo, onde surgiram, para uma abstração que só o capitalismo teve o poder de introjetar nas mentalidades das pessoas, a ponto disso não ocupar mais um campo dos nossos debates políticos. Eles ocupam outro lugar, que é a nossa subjetividade. Quem dera que nós ainda estivéssemos no campo da política, onde a gente pudesse fazer um debate político sobre as escolhas que nós queremos. Faz muito tempo que isso já passou. A grande maioria das pessoas, a grande mesmo, quase uma unanimidade, estão com as suas subjetividades, com seus desejos determinados já. Uma criança nasce para consumir. As crianças de Nova York, de Singapura, de São Paulo, nascem para consumir. Uma longa genealogia de gente aprendeu e transmitiu uma tradição de consumir para os seus filhos. Então nós estamos mesmo, talvez aí na, 15ª geração, de gente que não saberia tirar da terra o seu alimento, tirar da terra o seu remédio. Ele pensa que o alimento dele está no supermercado e que o remédio dele está na farmácia. Então configuraram um mundo de farmácias, supermercados, hospitais, cadeias e manicômios, que parece que é o sonho dessa humanidade zumbi que renunciou à vida em favor da mercadoria. Esse fantástico totem que os civilizados dançam ao redor dele, enquanto olham para os povos ameríndios, para os povos originários daqui, como se nós fôssemos atrasados. A gente não produz mercadoria. Então parece que a irritação do mundo do capitalismo com a existência de um pensamento dos povos indígenas que querem ouvir o que a Mãe Terra está falando, olhar a montanha e ouvir a montanha, não tem ouvidos para isso. De novo, nós estamos aqui nessa Casa do Povo, que é um lugar maravilhoso porque acolhe essa diversidade toda, essa pluralidade de ideias,
Eu sempre saúdo essa casa por isso. Longa vida para a Casa do Povo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Ailton. Eu vou abrir algumas inscrições para quem quiser fazer questionamento. Eu queria só antes propor uma questão, na verdade, para reflexão para o Ailton e para o Godinas, que eu acho que a gente está numa conjuntura aqui no Brasil em que é um tanto contraditória, né? Porque o que a gente está vendo acontecer em relação à questão ambiental no governo Bolsonaro é gravíssimo. É uma completa negada, na verdade, de direitos da natureza, mas ao mesmo tempo coloca para a gente uma possibilidade concreta de construir uma luta que vá para além da luta que a população indígena está fazendo há 15, 19 anos contra o capitalismo, né? Porque acho que o que está desenhado é isso, né? Esse sistema, esse desenvolvimento não deu certo. Que a gente está dizendo isso há séculos, né? Que ia dar ruim, que não ia dar certo. E a verdade é que é por isso que os povos indígenas incomodam tanto, né? Muita gente faz parecer que o nosso debate é só um mero debate identitário, né? Para a gente ter da parte do Estado reconhecimento sobre a nossa identidade. E na verdade não. O que a gente faz é uma resistência estruturante diante de um governo e de um país que negou todos os nossos direitos e que para existir como Estado teve que negar e violar todos esses direitos, de um país com a estrutura fundiária que tem, né, que não demarca a terra indígena, que nunca fez reforma agrária e justamente nunca fez e não quer fazer porque está ancorado num modelo que está baseado na produção de mercadorias, do extrativismo. E um pouco o que eu tenho notado é que este governo quer emplacar um novo ciclo de expansão do capitalismo, que ele só consegue de fato mantendo este modelo histórico do Brasil, baseado na monocultura, na mineração, na exploração e proletarização da mão de obra indígena e negra, né? E nega, portanto, e torna a gente de fato o principal inimigo dessa conjuntura, né? Não é à toa que as primeiras medidas do atual governo foram de fato retirar os direitos da população indígena, paralisar demarcações de terras no Brasil, porque de fato a gente constrói uma resistência que é de um debate estrutural da nossa sociedade, né? De como se forma o Estado brasileiro violando os nossos direitos. E eu fico sempre pensando que nós, povos indígenas, nunca negamos direito nenhum à natureza, né? Muito pelo contrário, quem fez esse apartamento entre o que é sociedade e o que é a natureza foram justamente as pessoas que se dizem civilizadas, que não conseguem escutar o espírito de cada árvore, o que a terra tem para dizer, o que o tempo tem para nos dizer. Porque realmente pensam e têm uma cosmologia baseada, na verdade, na exploração de tudo isso. Que não é a cosmologia que a gente partilha, que a gente compartilha. E acho que a gente tem alternativas que a gente pode continuar oferecendo. Acho que hoje a luta indígena estabelece um equilíbrio mesmo de vida da humanidade, porque 80% do que tem conservado no mundo de natureza é em território indígena, e é onde interessa justamente fazer esse ciclo de expansão capitalista. Então eu queria perguntar assim, a médio prazo, diante do que está colocado, né? O que você nos propõe, além, eu acho que só de reformas institucionais do Estado, e para o Ailton, né, que escreveu como enfrentaremos o fim do mundo a longo prazo, o que a gente pode fazer, e acho que muito baseado na luta e resistência que a gente tem construído no Brasil. Acho que é isso. Eu vou abrir, aí eu só vou pedir, porque eu acho que o microfone não alcança. Então, se quiser fazer pergunta para vir aqui na frente, de 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo de fala, pode ser? Sim, vocês preferem responder agora ou eu já posso abrir ali agora? Tá bom. Eu vou contestar a ti e também
tomar algunas de las palabras de Ayrton. Cuando él decía, por ejemplo, colonialidad sobre cómo entender la naturaleza. Los derechos de la naturaleza quiebran esa colonialidad en varios aspectos cotidianos que muchos de ustedes asumen como correctos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, asumir de que la naturaleza esencialmente se valora como recursos naturales, con un valor económico. El problema para los pueblos indígenas o para comunidades de camponeses, que cuando ellos valoran naturaleza por medios no económicos, ese lenguaje no económico no es entendido ni comprendido por el poder, por las empresas, por la academia, por las universidades. Entonces, los movimientos sociales tienen que traducir sus demandas en dinero para poder tener alguna capacidad de, por ejemplo, proteger un bosque, proteger una montaña. Lo mismo sucede con la ética antropocéntrica, que dice Ayrton. Los derechos de la naturaleza rompen con la ética antropocéntrica, pero, como son visiones que aceptan y defienden múltiples valores, entienden que hay algunas personas que solo comprenden la valoración económica. Esa es su fortaleza y su debilidad. Quiero rescatar valoraciones históricas, religiosas, estéticas, y hay algunos que solo valoran lo económico. Este tipo de elementos, uno por uno, alumbran las alternativas. Y las alternativas no sé si son lo que ustedes esperan, porque los derechos de la naturaleza no son fáciles porque implican romper con ese antropocentrismo que todos ustedes participan, donde participan también muchas comunidades de pueblos indígenas, porque aceptan, por ejemplo, una compensación económica de la petrolera o del agronegocio. Entonces, los derechos de la naturaleza cruzan toda la sociedad y como valoran distinto, es una ruptura con el capitalismo, pero es una ruptura también con el socialismo, porque el socialismo tradicional solo acepta el valor desde el trabajo humano. Es por eso que una parte de la polémica de las luchas en los países andinos no es siempre entendida desde fuera, porque esas demandas siempre fueron postsocialistas y postcapitalistas. Querían ir más allá del desarrollo. El tema es cómo lo hago, tu pregunta. Esta es la importancia de la experiencia de Ecuador. Es cómo estar aún dentro de lo moderno, de lo convencional, pero abrir puertas, ventanas para las alternativas, porque sigo estando en un mundo antropocéntrico. La gran fortaleza que tiene la Constitución ecuatoriana, y por eso ha sido tan combatida, es que permite a esos dos mundos dialogar para generar alternativas de salida. La Constitución ecuatoriana tiene derechos al ambiente y a la calidad de vida como la Constitución de Brasil. Y ahí van a actuar los que siguen siendo antropocéntricos. Y a la vez, en paralelo, tiene derechos de la naturaleza para personas que, como Ayrton Krenak, puedan defender una montaña que no tiene ningún valor económico para nadie. O tú puedas defender una especie que es fea e inútil y no sirve para ninguna empresa. Ese es el punto de frontera de los derechos de la naturaleza. Y ahí están las alternativas precisas de política. Obrigada. Você quer responder agora ou posso abrir para as pessoas aí? Posso? Então tá bom. Alguém quer que
Vou só pedir para vir aqui na frente, porque eu acho que não alcança. Boa tarde. Meu nome é Sucena, né? Sou jornalista, também do terceiro setor. A minha pergunta vem ao encontro do que o senhor falou agora, né? O direito da natureza, né? Tem um propósito. Só que a gente está vendo agora, por exemplo, muitas mudanças no governo do próprio Equador, do Peru, né? Que são ao contrário do que a Constituição, em tese, está pregoando, né? E como no Brasil também. Aí eu gostaria de ter um posicionamento. Será que é suficiente ter isso em âmbito legal, como a gente tem políticas nacionais aqui no Brasil, política indígena, sendo que não tem implementação? Como é que vocês veem esse desafio? Que não é só do Brasil, mas América Latina, enfim, tá uma questão até no próprio mundo, né? Vou abrir de 3 em 3, que é mais fácil, né? Olá, boa tarde. Eu sou Hamilton, sou colombiano, sou engenheiro e eu gostaria de levantar um questionamento relacionado a o quanto a luta ou a discussão deve ser política, sim, deve se encontrar nos espaços de decisão, de eleição, de escolha por um representante de cada um de nós, mas me parece muito mais necessário e urgente a construção de alternativas comunitárias e de base, que renunciem ao ego de cada um falar eu faço isso pela natureza, eu faço aquilo outro, mas todos nós fazemos e todos nós contribuímos de alguma maneira. Isso me parece que traria de alguma maneira o encontro de várias visões, não só a visão do ambientalista, a visão do político, do engenheiro, mas juntaria todas elas de alguma maneira. Não sei como, ou se há alguma boa prática, algum bom exemplo de construção a partir da base que consiga integrar essas visões às vezes tão diferentes e que envolvem uma questão psicológica tão forte quanto eu faço isso de uma maneira contra e pelo meu bem-estar, ou eu faço aquilo outro pelo bem de todos nós e que às vezes traz muito a questão do ego no meio. Obrigado. Giovana. Boa tarde. Eu queria perguntar que opinam vocês dentro do contexto da luta política, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, el papel que juega el tema, por ejemplo, de la descolonización, ¿no? Porque en Bolivia tenemos una ley, ¿no? Para el bem viver, mas na prática está difícil de ser implementada. Porém, também tem um Ministério de Descolonização, né? Que vai fazendo umas transformações mais estruturais. E, por outro lado, também o tema de los países ser plurinacionais. Como afetam isso estruturalmente para essa defesa do meio ambiente, para essa luta política? Isso. Obrigada, Giovana. Vou passar então aqui a Ailton e o Dinas respondem. Você, e acho que depois o professor. Essas três questões, elas têm em si mesma, elas têm um enunciado de que nós já estamos despertando para que as velhas formas de encaminhar questões que são globais não podem mais ter resolução local, regional. Aquela ideia da década de 80, aquele enunciado de pensar globalmente, agir localmente, digamos que ela ensaiou uma passagem das mentalidades amplas, não só aqui no continente, mas em vários lugares do mundo,
de que nós precisávamos ter uma percepção para além da resolução de questões regionais. Se nós mantivéssemos essa perspectiva, a gente podia pensar, por exemplo, que se a Europa se resolver, ela pode continuar mantendo o seu processo autônomo, explorando a periferia do mundo. Algumas das ideias que em diferentes épocas nós tivemos, principalmente do século XX para cá, sobre compartilhar responsabilidade entre nós no mundo, elas foram apropriadas pelo campo da política. Foram apropriadas de uma maneira tão eficaz que mesmo as novas gerações continuam acreditando que é no campo da política, dessa representação, como foi mencionado aqui, que nós teríamos um lugar de resolução de algumas dessas questões fundadoras desse colapso do nosso envolvimento e não desenvolvimento com os lugares onde nós vivemos, com a Terra como organismo. Essa compreensão, ela está de alguma maneira sempre reaparecendo em eventos que nós ficamos tocados pelos eventos. Eu soube que existe uma reação contra a iniciativa dos jovens e adolescentes na Europa de denunciar que o sistema de governança global feito pelas velhas e hierárquicas categorias políticas faliu. E que aquelas crianças estão perguntando para o mundo adulto: como vocês tiveram a coragem de nos legar uma herança tão miserável? Se milhões de crianças estão perguntando isso deixa de ser uma questão de ego e passa a ser uma questão quase que de uma epidemia. Estamos todos incomodados, não tem ninguém à vontade nesse vasto ambiente que é o planeta Terra e esse playground que a humanidade compartilha. Quando alguma pessoa inspirada põe em questão o fluxo de mercadoria e de ideias, acaba se expondo à condição do que aconteceu com o movimento adolescente na Europa, quer dizer, não, são crianças, não sabem o que estão falando ou são manipulados. Aqui também nós experimentamos isso. Quando botamos em questão essa lógica irracional ou extremamente racional de comer o planeta pelas beiradas, nós aparecemos como pessoas que não estão sabendo da complexidade que é o mundo, das políticas, a população do planeta. É claro que nós sabemos que nós já passamos do limite, inclusive como densidade de população no planeta. Se vocês quiserem em algum momento estender essa conversa para além desse comentário, eu aceito. E eu queria dizer para vocês que quando a colonização imprimiu aquele genocídio americano, que todo mundo sabe que aconteceu, mas que já passou a página, sobraram algumas memórias sobre como viver na Terra seguindo o ordenamento da Terra e não dos homens ordenando a Terra. A parábola fundamental para esse nosso encontro, para mim, ele reside nisso. Quando nós enunciamos um direito da natureza, nós estamos invertendo o lugar em que nós deveríamos estar instalado para nos pronunciar. Então eu acho que o movimento dos adolescentes na Europa, ele tem uma potência, ele tem uma
possibilidade de desautorizar a continuidade dessa predação que as corporações fazem no planeta, inclusive porque a maioria dos seus pais, avós e tios são os gerentes dessas corporações que estão comendo o planeta. Então é bom que quando eles voltarem para casa, encontrem os seus filhos e netos olhando para eles dizendo: que merda é essa que vocês estão fazendo com o mundo? Pelo menos isso, gente, porque é um grito de libertação de novas gerações acerca do incômodo que as gerações que antecederam estão fazendo aqui na Terra. Eu fiz comentários sobre diferentes paisagens dessa história que nos constituiu como uma comunidade plural, mas que não pode prosseguir dessa maneira porque ela não respeita a singularidade de cada um dos povos que compõem essa tal de pluralidade, né? Nós podemos e devemos experimentar a pluralidade, mas nós não podemos negar as memórias, os exemplos e a longa existência de formas de vida aqui nesse continente e em outros lugares do mundo, onde os humanos ainda respeitavam a lei ou o mandato da terra, da natureza, se queremos entender a terra como natureza. Porque eu já ponho em questão a própria ideia que o Ocidente constituiu de natureza. O Ocidente precisava criar um campo de disputa entre os humanos e ele decidiu criar um lugar que se chama natureza. O Marcos Eduardo, ele me deu esse livro de presente e eu abri numa página que diz: os erros praticados pela economia convencional, entre aspas aqui, têm nos custado a qualidade do projeto de vida. Os erros praticados pela economia convencional têm nos custado a qualidade do projeto de vida. Ele cita aqui o Leonardo Boff, dizendo que ele escreve que o grande equívoco de todo o projeto da modernidade, fundado no paradigma da conquista e da dominação, foi não ter levado em consideração a terra, o organismo terra. Não é a terra fundiária, a terra lote, a terra terreno, mas é aquela que em 1875 o chefe Seattle, que ficou para a posteridade com a carta do grande chefe do povo Squamish, que vive na costa oeste dos Estados Unidos. Ele disse para o general que estava conduzindo uma tropa para expulsar eles do território de origem deles. O general disse: o grande chefe de Washington me disse que é para vir aqui comprar a sua terra e tal. A questão da valoração. Ele disse: como? Vocês querem comprar a terra? Mas vocês vão ser enterrados aqui. Que pretensão é essa? Nós somos terra. Seattle mostrou o corpo e disse: você é feito de terra, eu sou feito de terra. Como que eu posso criar uma abstração em que eu vendo ou compro a terra, uma mercadoria? A terra não é uma mercadoria. A terra, aqui vem o sentido de Pachamama que os nossos parentes andinos imprimem, que é: a terra é a nossa mãe. Não tem como vender um pedaço da nossa mãe para você. Essa carta é longa. Quem não conhece essa carta, que já está bem antiga, de 1875, ela deve ser anterior à maior parte das constituições americanas ou latino-americanas. Um chefe Squamish disse tudo o que tinha que ser dito sobre o equívoco civilizatório de se apropriar da terra como recurso. A construção de uma ideia de natureza, ela serve para isso.
ela serve para dar oportunidade para o sujeito chegar para você e falar: você quer me vender um pedaço da natureza? A natureza, como é constituída no debate epistemológico do Ocidente, ela é fundada num equívoco. Não existe essa natureza. Isso é uma criação do desejo capitalista de ter uma mercadoria para explorar e para manipular. Eu sei que tem muita gente que fala da natureza como um sentido elevado. Transcende dessa coisa de um bem que você pode negociar. Mas vocês podem acreditar que a lógica dessa civilização que nós todos estamos atolados nela é de que a natureza é mercadoria. Oceano é mercadoria, floresta é mercadoria. Então, como nós vamos romper com esse paradigma ocidental de que a natureza é mercadoria? Ou como nós vamos pôr em questão que a ideia de mercadoria foi só uma criação para abrir caminho para essa experiência que nós vivemos hoje de uma humanidade excludente, onde a grande parte da humanidade não tem acesso mais nem sequer à água, quanto mais a essa ideia de uma natureza comum, compartilhada por todos nós, por todos os povos. A experiência da Bolívia talvez seja a experiência mais radical no sentido de se propor a descolonizar a mentalidade governamental ou governamentalista que produz governos, é uma fábrica de governos ou de governanças, que é uma ficção, mas que nós estamos de acordo sobre isso. E é por isso que elegemos presidentes, deputados, governadores. Não é por outra razão. É porque nós continuamos acreditando que existe uma possibilidade desse campo da política se constituir, pelo menos, numa transmissão entre aqueles que desejam viver num mundo compartilhado e aqueles que insistem em se apropriar do mundo como mercadoria. Eu acredito que nós estamos vivendo um dilema grave, que é botar em questão essa ideia de representação. Eu acho que quando cada uma das nossas comunidades, seja o povo Funiô, seja o povo Machacali, Krenak, Chavante, Yanomami, ou uma comunidade caiçara aqui no litoral, qualquer um coletivo que decidiu que não quer ter uma propriedade particular, ele é uma ofensa a essa ideia predatória da terra. Por ser uma ofensa a essa ideia predatória, é que nós somos caçados como se fôssemos inimigos. E é claro, um governo reacionário e sem noção, como esse que nós estamos agora tendo que suportar, ele vai partir, o seu primeiro ato político vai ser o de detonar com o povo indígena. E depois com todos os outros que estão por perto. Porque não foram só os povos indígenas que foram postos em questão o seu modo de vida. O campo da arte, o campo da cultura, o campo de tudo que não é um negócio, hoje está em julgamento. Em julgamento por um governo arbitrário, por um Estado que copia a reprodução sistemática dessa governança agressiva do mundo. Nós estamos diante de um dilema grave. Não é só aqui na América Latina e não é só na Europa. Nós estamos diante de um dilema que a ideia de constituir nações, constituir países e ter governos, ela está se mostrando falida. Nós não precisamos ficar agoniados com o fato da gente estar vivendo uma breve tragédia social com as políticas que estão acontecendo no nosso continente, porque isso pode ser só uma fase do que nós teremos que passar para mudar a nossa compreensão de governança
de autogoverno e de compartilhamento de responsabilidade no mundo onde nós temos uma complexidade que os nossos antepassados não tiveram que enfrentar. Eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês todos, tendo a obra do Eduardo como uma guia que instala esse debate sobre o direito da natureza, não na perspectiva de nós concedermos direitos, outorga à natureza, mas no sentido de abrir uma perspectiva, abrir uma janela nesse muro, fazer um buraco no muro, para a gente olhar do outro lado, se é possível a gente estabelecer relações entre os nossos povos sem a entidade do Estado determinando como a gente vive, que direitos que nós temos. Parece que uma memória que os povos originários guardam é a de não reconhecer a abstração do Estado. Já leram alguns de vocês uma obra que se chama A Sociedade contra o Estado? Então não é uma invenção minha. Um observador atento já escreveu sobre isso, ele se chama Pierre Clastre, e ele disse que a natureza das organizações comunitárias que nós constituímos não concebe um lugar para esse aparato que é o Estado. A pergunta desse jovem sobre como escapar dessa armadilha de negar essa superestrutura e não ser capaz de criar governança comunitária onde nós vivemos, ele deveria botar em questão também a nossa maneira de nos apropriar das coisas. Como nós chegamos a ter um sítio, uma casa, uma cidade, um lugar para morar. Porque se esses lugares que nós estamos vivendo hoje foram todos configurados dentro dessa lógica de apropriação, significa que mesmo essa casa do povo onde nós estamos, teria que perguntar como foi que alguém virou dono desse lugar. Para a gente ser radical, não pode sobrar pedra sobre pedra, né, gente? Então é por aí. Bien, sobre las preguntas. Por cierto que en estos 2 días hay problemas en Ecuador y Perú. Bolivia está a las puertas de una nueva elección y lo mismo ocurre en Argentina. En esos países, como en Brasil, el marco constitucional y el marco legal no resuelven los problemas. Pero así como en esos países se violan, por ejemplo, derechos humanos, no habría que por eso dejar de defender a los derechos humanos. Entonces la dificultad no está en el reconocimiento de esos derechos. Por lo tanto, utilizar la imagen de que en Ecuador o en Colombia no se cumplen los derechos de la naturaleza es correcta, pero eso no anula la relevancia de los derechos de la naturaleza. El problema, para hacer un análisis serio de coyuntura, es ¿por qué se toleran las violaciones? El problema es, aunque ustedes no acepten los derechos de la naturaleza, ¿por qué se toleran las violaciones de los derechos humanos sin una fuerte reacción ciudadana? Ahí está la dificultad. El marco legal y el marco constitucional va a ser tan fuerte, tan rígido, tan exigente como ustedes quieran. Entonces, para el observador de afuera, no es tanto la sorpresa de lo que sucede en Ecuador hoy, sino porque Brasil, que lidera los asesinatos de lideranzas defensoras del ambiente, que son asesinadas, ¿por qué no hay una fuerte reacción social? ¿Por qué no están paralizadas Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia cuando eso sucede? ¿Por qué un ministro no debe ir al Congreso a dar explicaciones? ¿Y por qué no cae un gobierno por eso?
Entonces, es eso a las alternativas a que apuntan. Entonces, tú preguntas, las alternativas locales son muy importantes, iluminan cambios, iluminan otros senderos. Reitero, son muy importantes, pero son insuficientes. Hay miles de alternativas locales, las mayorías urbanas siguen promoviendo otra cultura y otras votaciones en las elecciones. Entonces, la sola acumulación de alternativas, si ustedes no lo transforman en un cambio político que apunte a esas raíces profundas de por qué el brasilero acepta el asesinato y la violencia, son siempre insuficientes. Y ese es el drama de Bolivia. Entonces, Bolivia tiene, sí, su esfuerzo plurinacional, que fracasó en la reforma del Estado y fracasó en la reforma judicial. Después del plano agrícola del gobierno Lula y del gobierno Dilma de subsidios al agronegocio, el plan de subsidios a los extractivismos más grande que había en América del Sur era de Evo Morales para subsidiar a las petroleras 3.500 millones de dólares. En Bolivia, un país que debe tener la economía tal vez de Mato Grosso de Río Grande do Sul. 3.500 millones de dólares del gobierno para subsidiar a las petroleras. Entonces, son estas a las alternativas a las que yo me refiero. No es un problema de dinero, que el Estado no tiene dinero y por eso tiene que ser extractivista. Es al revés. En cada país que se analizan las cuentas del Estado, el gobierno central financia parte de los extractivismos. ¿Y por qué no puede financiar alternativas? Por ejemplo, a gran escala de agroecología, a gran escala forestales. Si ya están los ejemplos de las alternativas locales que funcionan. Es solo transferirlas a la escala nacional. Entonces, el debate de los otros países siempre tiene puesto parte del corazón en el cambio cultural y del espíritu, pero tiene parte del corazón es cómo hago una alternativa concreta, viable, para que la gente me entienda y se adhiera, la apoye y la promueva. Porque si no vamos a estar años y años haciendo seminarios, yo voy a estar publicando libros y sin ningún éxito. Entonces, ¿cómo cambiar la estructura? ¿Cómo salir de forma viable para el que mira a un globo entienda que hay una opción fuera del desarrollo y se anime a ensayarla? Es esa la potencialidad del debate en estos años de los otros países. Então, mais 3 perguntas, aí a gente volta e eles respondem. Então, ali, a Alba aqui, já vem aqui na frente, quem for falar, e você. Então, são mais... Boa tarde, pessoal. Sou José Prata, Coletivo Curupira, Brasil pelas Florestas e Chega de Agrotóxicos. Parabéns pela presença e parabéns aos expositores e ao autor. Eu penso que essa discussão dos direitos da natureza pode dar um passo para nos ajudar a superar essa arapuca dialética greco-romana que deu. Quer dizer, nós somos dizia Darcy que nós somos uma Roma tardia, uma Roma negra, e isso é produto de uma colonização monoteísta, mais que isso, judaico-cristã, latina, católica e ibérica. E a mesma era pilhagem, mas pensava em si como uma civilização salvacionista. E isso aparece naquele dilema perspectivista do meu conterrâneo antropólogo Viveiros de Castro, aparece na obra do mestre Freire, não é? Ele escreveu Casagrande e Senzala. Talvez falte ainda alguém escrever Senzala e Casagrande. Eu acho que aparece na obra
do mestre Buarque de Holanda, o pai do sambista, escreveu a visão do paraíso. Talvez ainda falte a gente escrever a visão do inferno. Então, eu penso que a iniciativa dos direitos da natureza dá um passo para reconciliar esse conflito e também produz uma energia para escorar o mundo e para que o céu não caia sobre os nossos oris. A minha pergunta para o Ailton Krenak é que estamos talvez perante uma possibilidade concreta do céu desabar sobre nossas cabeças, Ailton. E como fica a terra? E como fica para nós? Água, né? Boa tarde a todos, uma honra estar aqui, gratidão profunda, com licença dos minerais, vegetais, animais, humanos, encantados, norte, sul, leste, oeste. Sou ticuna, não aldeada. A minha inquietação parte de me lembrei enquanto escutava tudo isso e com um grande aprendizado sempre, me faz muito emocionada, mas nesse momento a gente precisa ter a razão. É a questão que nós já sabemos, mas eu gostaria de fazer uma partilha e deixar a pergunta. Ontem eu assisti um vídeo no YouTube, realmente eu não me lembro, mas vocês podem procurar. Juntando com o que Carl Sagan falou na década de 80, um astrônomo, que se nós tivéssemos 1,5 graus aumentados até 2 no clima da Terra, a gente estaria numa iminência de um extermínio. Eu sei que é meio malthusiano, meio catastrófico que eu estou colocando, mas é para a gente acordar mesmo, não tem tempo. Então, Carl Sagan, muito cientista, tudo que está acontecendo no mundo, e a gente ainda, mesmo que seja maravilhoso, a gente continua ventríloco, falando nós para nós mesmos. Então a minha inquietação é como que a gente vai quebrar essas barreiras culturais e chegar nos outros lugares que a gente precisa chegar, os parentes e os não índios que nos apoiam na questão do clima e da mudança climática, afetando já a questão do polo magnético. Então, o que eu quero colocar para finalizar é o seguinte: a Terra inclinou 23,5 graus nas últimas 2 décadas. Ninguém fala isso. Nós temos aí vários estudos científicos sobre a questão climática. E agora, eu vi ontem que o polo magnético, não sei se os senhores sabem, o polo magnético é uma coisa e os pontos cardeais é outra. Por acaso, nós nascemos num tempo civilizatório que o polo norte coincidia com o polo norte magnético. No entanto, o polo norte magnético está se deslocando, ao olhar o mapa, esse que nós conhecemos, para a direita. Então, vai chegar um momento que a gente não sabe o que vai acontecer, isso é fato, isso é real, isso não é teoria de conspiração. O polo magnético está se deslocando, daqui a pouco não vai ser mais norte-norte, você pode fazer teste com a sua bússola. E a minha pergunta que não quer calar, ou uma inquietação, para que a gente possa co-criar algo propositivo, de semente, não sei. Sair dessa dialética como nós vamos sobreviver à mudança do polo magnético que se desloca para a direita, que vai influenciar cada vez mais na questão climática, nos fenômenos naturais e tudo que os senhores estão vendo hoje por hoje. Alguns fenômenos que não aconteciam nem no Brasil estão acontecendo. Então a minha inquietação profunda, até para jogar assim uma semente, não sei se tem gente que está ligado na astronomia, é sobre isso, sobre os polos magnéticos que estão se deslocando. Muito além da nossa vontade. Enquanto a gente está aqui agora, está deslocando. E nós não sabemos realmente o que vai acontecer. Obrigada.
que eu tenho uma pergunta, mas como um comentário também, alguma coisa para deixar, porque eu vejo nas falas das pessoas aqui, nas falas de outros locais de discussão que eu tive, que um dos nossos maiores problemas é que nós sabemos também que as coisas estão ruins, estão acontecendo, o que está acontecendo, mas mesmo as pessoas dentro daqui que já são meio que convertidas quanto ao assunto, é difícil às vezes passar da criação que você teve. Existem barreiras sociais e culturais quanto ao que você foi exposto durante a maioria da sua vida, que faz com que você não tenha que faz exatamente com a abstração da natureza. É realmente um grande problema procurar um meio ambiente fora de nós mesmos, porque uma das falas que eu mais gostei de uma pessoa é que o meio ambiente somos nós. O meio ambiente está dentro de nós e não existe uma separação, mas essa separação, essa falta de separação não é sempre tão óbvia quanto nós tentamos falar academicamente. É difícil de entender isso. E uma das formas mais efetivas que eu vejo para a desconstrução disso é a dissolução, primeiro o entendimento que o sistema está dentro de nós, que o sistema capitalista influenciou nós desde sempre, está dentro da gente. Mas a dissolução disso necessita uma dissolução também do próprio ego das pessoas, e isso eu encontrei em psicodélicos, que é uma das formas, que é uma dos marcos das culturas indígenas também. Esse encontro e a experiência que eu tive com psicodélicos é exatamente da comunhão com a natureza. E isso não é social, não é cultural, não veio de uma indústria, não veio de fora, veio de dentro de mim, e entendimento quanto a isso. E eu queria saber então de vocês, o que você acha quanto ao uso de psicodélicos para a dissolução do ego das pessoas, e mesmo que pareça meio assustador às vezes, e quanto a alternativas que você vê como efetivas para a dissolução exatamente do ego, para conseguir fazer o entendimento passar para as pessoas, passar por essas barreiras culturais e sociais que nós temos, quanto a comunhão com a própria natureza. Porque nós podemos chegar e dizer, ok, é uma coisa chegar e dizer, ok, a natureza somos nós fazemos parte da natureza, mas quando nós estamos pisando no concreto aqui, quando nós saímos e voltamos para nossas casas, ligamos a televisão e passamos, é difícil encontrar essa conexão com a natureza. E será que você vê melhores formas de fazer essa mensagem passar para outras pessoas? Vou passar então para eles responderem. Aí queria propor se eles já podem responder e fazer as considerações, né? Que já são 4h10. Eu acho que depois a gente tem que liberar o espaço para uma outra atividade, né? Então pode ser. Não vai responder, mas pelo menos as considerações finais, não? Aí passou. Vamos lá. Oi. Sobre o sino do que vai acontecer amanhã pela Amazônia. Que bom que nós chegamos a sair da atmosfera, digamos assim, da Terra e olhar ela de cima e ver os seus polos.
Eu acredito que esse é um sinal de que o nosso encontro foi um bom encontro. Quando nós temos duas questões dirigidas, a minha e ao Eduardo, que transcende do campo, digamos assim, ordinário da política e nos põe a refletir sobre a emergência que a Terra está demandando para nós, os humanos. Invertendo o polo, eu acho que isso é muito bom. A outra questão que foi enunciada aqui pelo Prata é de que nós estamos na iminência dessa narrativa sobre a queda do céu. Ora, a ideia de que nós somos imprescindíveis aqui na Terra é uma ideia muito, por falar em ego, egoísta gigante. Nós não temos importância nenhuma, a não ser para nós mesmos. Alguém já disse que se nós não tivermos nada de ego, a gente morre. Então, não precisa, principalmente os jovens, não precisam ficar tão amedrontados diante da possibilidade de você se constituir numa pessoa que consegue se pôr diante dos seus iguais e fazer um enunciado do que você pensa, do seu ser coletivo que te engendra, sobre a vida, sobre o mundo. Eu aproveitei esse encontro nosso para lembrar que existem ainda pessoas que se constituem em indivíduos coletivos. São pessoas que estão convivendo no cotidiano junto com a gente, mas que têm uma experiência expandida de ser, que não acha que está sozinho. Ele não virou uma esfera do ego. Ele sabe que ele tem um ego, porque senão ele não anda, não fica em pé, não se direciona. Não tem problema. A questão fundamental é se você tem consciência de que você tem um ego. É que tem muita gente inconsciente disso, e o ego dele sai por aí aprontando. É mais ou menos o seguinte: controle o seu ego. Esses alertas, às vezes, eles quase que me intimidam. Tipo assim: Ailton, tem tanta gente no mundo andando por aí, por que você acha que precisa fazer um enunciado sobre ideias para adiar o fim do mundo? Não é um manual, não é um guia de sobrevivência no planeta. É uma provocação para tirar a gente dessa cômoda situação de apenas constatar que nós estamos entrando pelo cano. É um alerta, tipo, estamos indo pelo cano, para todo mundo ficar sabendo que já está indo. Agora, também não é um lamento sobre a possibilidade da gente ser banido do planeta. Outras espécies já foram. Quando nós conseguimos entender que nós não somos os únicos e nem os mais interessantes viventes do planeta, a gente podia considerar que se a gente desaparecer também, não é tão grave assim. Outro dia me ocorreu que tomara que se a gente todos experimentar uma extinção global, que não apareça em algum futuro muito remoto uma civilização idiota que queira nos transformar em combustível fóssil. Bien, como comentario final, y aprovechando su pregunta sobre el sínodo de la Amazonía. El sínodo de la Amazonía y Laudato Si de Francisco es un ejemplo de intentos
de iniciar una ética biocéntrica desde el pensamiento occidental. Hay muchos intentos similares en marcha en muchos lugares. Entonces, la transformación, la transición, la apertura a lo biocéntrico no es solo propio del mundo indígena o de algunos indígenas. También la pueden hacer los no indígenas. Y Laudato Si es un ejemplo, está casi en la puerta de hacer ese cambio. No lo hizo, pero está casi en la puerta. Y recupera una tradición occidental que siempre fue contraria a todo el largo discurso de la primera comentario de lo griego, romano, judío, etcétera, etcétera. Porque si ustedes tienen presente la postura de San Francisco de Asís al final de la Edad Media, cuando San Francisco decía, en cada huerto, en cada cultivo de cada iglesia, la mitad es para los hermanos, la otra mitad debe dejarse sin tocar, sin laborar, porque es para las formigas, y para las aves, para los pájaros. Fue el primer agroecólogo. Fue el primer agroecólogo al final de la Edad Media. Entonces, en toda la tradición occidental ha habido intentos de esa ruptura, pero todos fueron sistemáticamente cerrados, una y otra vez. No podemos volver a cerrar esos intentos, porque si yo tomo tu metáfora, Ayrton, incluso si se extingue el último humano, el problema es que de acá hasta que se extinga el último humano, va a ocasionar la extinción y desaparición de muchos paisajes, ecosistemas y especies. Va a dejar un rastro de destrucción muy grande. Entonces hay un sentido de urgencia que no existía antes. Y por eso es necesario, y estoy muy agradecido por este tipo de debates, por esta vinculación entre lo local, lo nacional de Brasil y la mirada global, por ejemplo, del cambio climático. Muchas gracias a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Ayrton, ao Eduardo Godinas, agradecer a todo mundo que veio. Acho que a gente segue nesse diálogo aí até o fim do mundo, né? Muito bom.